Desaparecimento do Vaishnava. (124) 125. A 24 é do associado de Mahaprabhu. Também podemos cantar, mas... Ebaro Corona Coro Vaishnava Gosai. Ebaro Corona Coro Vaishnava Gosai. Patita Pavana Toma Vine Kerona. Kaharani Kate Papi Dureja. Emona Doyala Prabhu Keva Kotapaya. Gangara Parasha Hoile Paschate Pavana. Darshane Pavitra Koro Eito Maraguna. Hari Sane Aparade Tare Harina. Tomastaye Aparade Nahi Koyedana. Tomara Hridoye Sada Govinda Vishna. Govinda Kohena Mama Vaishnava Pratijane koi asha charane aduri.
Vaishnava Gosai. Ibaro Koruna Koro Vaishnava Gosai. Pakita Pavana Toma Vinete Honai. Daya Vaishnava Thakur, Daya Vaishnava Thakur, Vaishnava Thakur, Daya Vaishnava Thakur. Daya Vaishnava Thakur, Daya Vaishnava Thakur, Vaishnava Thakur, Daya Vaishnava Thakur. Então, hoje é o dia transcendental do Tirobhavi, o desaparecimento de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, e sem ele não teríamos a instituição Gaudiya Mata, ele que fundou a instituição Gaudiya Mata. Antes de começar a falar da vida dele, vamos começar a falar do pai dele. Na verdade, tudo começa de Mahaprabhu, né? Então, Mahaprabhu criou a Sampradaya Rupanuga. Nós lemos Srila Govinda Maharaj falando, por que Mahaprabhu não colocou Chaitanya Sampradaya? Porque ele deixou como capitão, como principal discípulo, né? O principal guerreiro da Gaudiya, Rupa Goswami. Rupa Goswami Prabhu. Então nós somos da Rupanuga Sampradaya. E Rupa Goswami, ele, junto com os outros Goswamis de Vrindavana, e também o Goswami Lokanatha Das Goswami, que iniciou Narottama Das Thakura. Depois de Narottama Das Thakura, a concepção de Mahaprabhu ela foi se deteriorando. Com o passar do tempo, foi perdendo os valores, foram começando a inventar coisas, misturando uma coisa aqui, misturando uma coisa lá. E aí veio Srila Bhaktivinoda Thakura. Muito tempo depois, Srila Bhaktivinoda Thakura veio, ele resgatou a verdadeira Gaudiya Sampradaya, porque ela foi perdida durante todos esses anos. O pessoal estava fazendo muita coisa errada, que Mahaprabhu não falou, fazendo adoração a semideuses, tinha muito mayavadismo na época, muito impersonalismo. E Srila Bhaktivinoda Thakura, ele veio varrer, como está nas escrituras, ele veio varrer o santo nome, o comércio do santo nome. Por isso é chamado Namahata, né? É varrer o santo nome, tirar toda essa sujeira que tinha no santo nome. E Srila Govinda Maharaj falou, só ele pode falar o nome Namahata. Então, Srila Govinda Maharaj ele não gostava que usasse o nome Namahata para encontros nas casas das pessoas. Ele deu até um nome para isso, mas ele não gostava porque ele falou, isso é Srila Bhaktivinoda Thakura. Então, Srila Bhaktivinoda Thakura, ele resgatou toda a verdadeira Gaudiya Sampradaya através do Sri Chaitanya Charitamrita. E aí ele não tinha com quem deixar o legado dele. Ele já tinha vários filhos, mais de 7 filhos, e não tinha ninguém, nenhum discípulo, ninguém para ele. Ele era grihasta, ele era casado, e ele não tinha ninguém para deixar o legado dele. E ele e a esposa dele foram até o templo do Senhor Jagannatha, lá em Puri. Por quê? Porque ele era o administrador da cidade. E, na verdade, ele era como que chama o cargo que ele tinha? Ele era do governo, não me recordo agora o cargo dele, mas ele tinha um cargo muito importante. Ele era um magistrado lá em Puridã, em Orisha. E ele também cuidava do templo do Senhor Jagannatha, ele era o responsável pelo templo. E aí ele foi com a esposa lá no templo do Senhor Jagannatha falar com Bimala Devi. E pediram para ter outro filho, mas que viesse um filho realmente para continuar o processo dele, continuar tudo que ele resgatou. E a esposa dele engravidou novamente e nasceu Srila Bhaktisiddhanta. E o nome que ele deu para Srila Bhaktisiddhanta, qual foi? Quando ele nasceu? Bimala Prasada.
porque era a misericórdia de Bimala Devi. Então, Srila Bhaktisiddhanta, quando ele nasceu, o nome dele era Bimala Prasada. E logo que ele nasceu, né, era um garoto especial, porque quando ele nasceu, viram que o cordão umbilical dele, né, estava enrolado no pescoço dele como um cordão de Brahmani. Desde pequeno já viram e falaram, esse garoto não é um garoto comum, é um garoto especial. E todo ano tem Orata Yatra, mais ou menos na metade do ano, né? E ele nasceu no finalzinho do ano, como nós estamos comemorando hoje, né? Tem ano que é no finzinho mesmo do ano, hoje estamos comemorando dia 8, cada ano porque o calendário é lunar. E no Orata Yatra ele tinha por volta de 6 meses de idade. E Srila Bhaktivinoda, como ele era o magistrado da região, ele morava na casa, uma casa grande, que virou um templo hoje, Gaudiya, e uma casa grande, e fica essa casa no caminho de Puridan até Gundicha, no templo de Gundicha. E quando o Senhor Jagannatha, Baladeva e Subhadra, eles vão uma vez por ano para Gundicha, eles vão para lá para quê? Né? Eles vão para entrar no amor em união. Na verdade, o Senhor Jagannatha, o Senhor do Universo, ele está em Puridan, que é o amor de Kurukshetra, em separação. E aí, quando ele vai uma vez por ano para Gundicha, lá é o amor em união. As gopis vêm buscar a carruagem do Senhor Jagannatha, Baladeva e Subhadra. Então, Srila Siddhar Maharaj, ele tem até um texto que outro dia eu estava lendo, ele falando sobre isso, né, do Gaudiya Darshan, da revista. E aí, ele morava lá, e quando a carruagem do Senhor Jagannatha passou em frente à casa dele, a carruagem parou. É dito nas escrituras que o Senhor Jagannatha, ele para onde ele quer, durante esse percurso. Às vezes ele fica lá 1, 2 dias, como foi o caso dessa época, e lá em frente à casa de Srila Bhaktivinoda. E como ele viu o Senhor Jagannatha, ele era um devoto, ele pegou o garoto no colo e ele foi ver a deidade. E quando ele chegou perto da deidade com o garoto, com o filhinho, que tinha mais ou menos 6 meses, a guirlanda do Senhor Jagannatha desprendeu do pescoço dele e caiu, enguirlandou Srila Bhaktisiddhanta. E todos que viram, realmente concluíram que ele era uma criança muito especial. O próprio Senhor Jagannatha enguirlandou ele. E aí ele começou a crescer, ele era muito austero desde pequeno, muito, muito austero. Uma vez ele pegou uma manga que tinha na casa do seu pai e ele comeu a manga, a fruta. E o seu pai falou para ele, não faça isso, filho. A manga primeiro tem que ser oferecida, tudo tem que ser oferecido primeiro para o Senhor Supremo. Não é para nós. Por isso é chamado Boga. Boga é desfrute. O desfrute total é para Krishna, não é para nós. E ele nunca mais comeu a fruta manga. Desde criança, ele nunca mais. Quando os devotos queriam fazer manga para ele, tinham que colocar em alguma preparação. Mas manga, fruta, assim, descascar e comer, ele nunca mais comeu. Então, desde criança, ele era muito austero. Muito, muito austero. Ele foi crescendo, crescendo, com aquela inclinação realmente de ser um devoto, né? E o pai dele percebeu isso. E ele conversou com o pai dele, o pai dele falou, você quer casar ou não? Ele falou, não, não quero casar. Eu quero distribuir a consciência de Deus, ele falou. Então o pai dele falou para ele, então, você tem que ir para Mayapur. Vá para Mayapur para distribuir a consciência de Deus através de Mahaprabhu. O que Mahaprabhu falou? E ele falou para o pai dele, mas pai, lá só tem Mayavadi, eu não vou conseguir. E aí o pai dele falou, você acha que vai ser fácil você distribuir a consciência de Krishna? Não é fácil, mas você tem que ir lá. Você não quer casar, você vai distribuir. E ele foi para Mayapur. Ele morava em Puri na época, e é longe de Mayapur. Aí ele foi até Mayapur, né, que é Navadvip, e ele foi para lá, e chegou lá, ele pegou e ficou orando, pedindo para Deus. Ele falou, me ajude, ele falou. Estou aqui num local longe, só tem Mayavadis, como que eu vou fazer para distribuir a consciência de Mahaprabhu? E ele teve o Akashi Dwani. Quem que foi falar com ele no Akashi Dwani? Shrimati Radharani. E Shrimati Radharani falou para ele, não se preocupe que eu vou mandar ajuda.
eu mandarei ajuda. E quem que ela mandou para ajudar ele? Srila Siddhar Maharaj, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, Bom Maharaj, Madhusudana Maharaj, Giri Maharaj, Kamal Madhusudana Maharaj, né? Goswami Maharaj. Ela mandou todos os generais para ajudá-lo, grandes personalidades, grandes devotos para ajudá-lo. E ele começou a pregação. E depois ele tinha que se iniciar. E aí quem que iria iniciar ele? Srila Bhaktivinoda era guru, né? Mas ele não quis iniciar seu filho, porque não seria apropriado ele iniciar o seu filho. E aí o que ele fez? Ele tinha amizade com Gorakshora Das Babaji Maharaj. E aí ele falou para o filho, vá pedir iniciação para Gorakshora Das Babaji Maharaj. É uma outra linha, não é a nossa linha, é uma linha de cantar o dia inteiro o santo nome, é um Babaji, mas ele foi lá e Gorakshora virou para ele e falou, não vou iniciar você. Se inicie com o seu pai. E aí Srila Bhaktisiddhanta voltou para falar com o seu pai, o pai falou para ele, vá lá de novo, peça para ele. E ficou nessa história, vai e volta. Vai e volta. Da mesma forma que Lokanatha Das Goswami não queria iniciar Narottama Das Thakura. Ele rejeitou 18 vezes Narottama Das Thakura. E até que, enfim, Gorakshora, ele ficou assim, né, várias e várias vezes negando. Aí ele falou para Srila Bhaktisiddhanta, eu vou pedir a orientação de Radharani. E aí, no outro dia, Srila Bhaktisiddhanta foi lá e falou, e aí, já tem resposta? Ele falou, ainda não. E no outro dia, já tem resposta? Ainda não. E aí Srila Bhaktisiddhanta falou, eu vou me matar se você não me der iniciação. Meu pai falou, meu mestre, né, ele chamava o pai de Prabhu. Nunca Srila Bhaktisiddhanta chamou o pai dele de pai. Ele chamava ele de Prabhu, Prabhu é mestre. Prabhu. Ele nunca chamou ele de pai. Ele não via o pai dele como pai. Ele via o pai como um mestre, realmente um mestre. E aí, Srila Gorakshora realmente depois resolveu iniciá-lo no nome sagrado, né? Ele iniciou ele no Mahamantra Hare Krishna. E voltando a Mayapur, ele começou a pregar, e aí ele fundou a Gaudiya Mati, a instituição. Tinha que ter uma instituição. Ele fez 64 templos. Por que Srila Bhaktisiddhanta fez 64 templos? Por quê? Porque ele viu que era extremamente necessário ter um local para reunir os devotos para fazer o Harinama Sankirtan, que é o Yuga Dharma, o canto congregacional dos santos nomes. Nós lemos no livro de Srila Govinda Maharaj ele falando sobre a instrução de Mahaprabhu cantar coletivamente o santo nome, né? Essa instrução de Mahaprabhu, sem ofensas, claro. Então ele fez 64 templos, lá em Mayapur, lá na Índia, 64 templos. E ele começou a pregar, e aí Srila Siddhar Maharaj encontrou ele, nós já contamos várias vezes essa história. Srila Siddhar Maharaj encontrou ele, ficou lá num canto escutando ele falar, e aí mandaram Srila Siddhar Maharaj embora, os brahmacharis, porque eles pensaram que ele era um espião do governo britânico. E ele perguntou, cadê aquele rapaz que vem todo dia? E os brahmacharis não falaram o que tinha acontecido, que eles tinham expulsado ele. Mas Srila Siddhar Maharaj, ele pensou, eu vou voltar, eu não vou lá para uma Mahaprasada, eu não vou para nada, eu vou para escutar Harikatha, eu vou voltar. E aí Srila Siddhar Maharaj voltou e ele conversou com Prabhupada. Na verdade, Prabhupada falou para ele, você tem alguma pergunta? Srila Siddhar Maharaj falou, não. E por que você veio aqui? E aí Srila Siddhar Maharaj contou, falou que ele estava lá para realmente aprender sobre Mahaprabhu. E Srila Bhaktisiddhanta ficou muito feliz com isso. E aí começou o relacionamento deles. Aí Srila Siddhar Maharaj se iniciou com ele na Gaudiya Mati e depois recebeu sannyasi. Enfim, ele teve todo o processo junto com Srila Bhaktisiddhanta. E antes disso, Srila Bhaktisiddhanta, Gorakshora Das Babaji Maharaj, seu guru, ele abandonou o corpo. Ele abandonou o corpo e todos queriam o corpo dele. Todos falaram que eram discípulos dele. E teve aquela confusão, os policiais foram lá, porque todo mundo queria o corpo dele para fazer comércio.
com o corpo dele, fazer um Samadhi Mandir. Desde aquela época já existia isso. Sempre existiu, né? Pratista, fama, Kanaki, dinheiro, sempre teve isso. E aí o que eles fizeram? Eles fizeram o corpo e foram falar para Srila Bhaktisiddhanta. Ele foi rapidamente para lá. Quando ele chegou lá, estava aquela confusão, todo mundo queria o corpo do seu guru. E ele falou, ele era um tipo de sannyasi, na época ele era brahmachari. Ele era um tipo de brahmachari que ele era celibatário até no pensamento. Existem vários tipos de brahmachari. Ele era celibatário no pensamento também. Eu não me recordo o nome agora de como que é esse tipo de brahmachari, mas ele era desse tipo. E ele perguntou para todos que estavam lá, quem aqui não teve encontro com mulheres há 1 ano? E aí alguns saíram. Quem aqui teve encontro com mulheres há meio ano? Alguns saíram. Quem teve encontro com mulheres há 3 meses, há 1 mês, há 1 semana? E quando ele chegou em 1 semana, 3 dias, não ficou nenhum, porque todos eles tinham contato íntimo com mulheres. E aí os policiais perguntaram para ele, mas como você sabia que eles não iam mentir? Ele falou, porque o tipo de brahmachari que eu tenho, eles sabem que eles não podem mentir para mim. E finalmente ele pegou o corpo de Gorakshora e do seu guru, e aí ele fez o Samadhi Mandir do guru dele. E ele pregou, e Srila Siddhar Maharaj, ele diz que Srila Bhaktisiddhanta, ele deu 3 passos. O primeiro passo dele corresponde a ele abrir guerra contra a Maya, abrir guerra contra a ilusão. Esse foi o primeiro passo dele. O segundo passo dele, abrir guerra contra os Mayavadis. Porque Mahaprabhu veio pregar o personalismo, Krishna pessoa, o Bhagavan. E então Srila Bhaktisiddhanta, ele pregou que o segundo passo, acabar com os Mayavadis, derrotar os Mayavadis no debate filosófico. O terceiro passo, ele fez o quê? Ele quebrou regras e regulamentos que eram muito rígidas. Você pega a época de Rupa Goswami, muito rígida, regras e regulamentos. Srila Bhaktisiddhanta, ele quebrou algumas regras. Então, o que nós temos hoje de regras, nós temos que seguir. Porque ele já quebrou muitas regras. Antigamente, o voto de Ekadashi eram 3 dias. Era no Dashami, o 10º dia, era no Ekadashi e era no Dwadashi. 3 dias seguindo o voto de Ekadashi. Ele quebrou isso e ele colocou somente no dia de Ekadashi. O Ekadashi era jejum total. E aí ele colocou jejum total até meio-dia. Depois comer anukalpa, praçada sem grãos. Ele quebrou essa austeridade para nós. Ele também, antigamente, o Radhastami, o aparecimento do Senhor Ramachandra, todos os festivais do aparecimento dos avatares de Deus, era jejum total, que nem o Jamastami, Krishna Jamastami, até meia-noite. E ele colocou o Radhastami, jejum até meio-dia. Ele colocou o aparecimento do Senhor Ramachandra até meio-dia. Ele colocou o aparecimento de Srima Mahaprabhu até a lua aparecer. Ele colocou o aparecimento, o Nishinha Chaturdasi, até o pôr do sol. Então ele quebrou todas essas grandes austeridades para nós. E o que ele introduziu mais? Adoração a deidades. Ele introduziu a adoração a deidades. Então ele fez essas 4 coisas, né, que Srila Siddhar Maharaj compôs um sloka falando sobre isso. Srila Siddhar Maharaj, ele compôs também a canção Sri Prabhupada Padinistavaka. É uma canção de 11 slokas glorificando Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta. E as Gaudias Mati hoje todas cantam essa canção que foi composta por Srila Siddhar Maharaj, glorificando ele. E já que estamos falando em canção, Srila Siddhar Maharaj, ele compôs também para agradar o seu guru 10 versos glorificando Srila Bhaktivinoda Thakura. E quando Srila Bhaktisiddhanta leu isso, ele falou, não foi você que escreveu, foi o próprio Bhaktivinoda que escreveu isso. Falou para Siddhar Maharaj. E depois disso ele falou, agora eu tenho com quem deixar minha Sampradaya.
Quando ele leu isso, ele falou para Siddhartha Maharaj, agora eu tenho alguém para continuar a minha Sampradaya. Antes ele não tinha ninguém, mas aí quando ele leu isso, ele viu a capacidade de Srila Siddhartha Maharaj. E ele também deu o nome para Siddhartha Maharaj de Shastra Nipuna. É aquele que tem o direito, aquele que tem a capacidade de mudar a escritura. E nós temos exemplo clássico disso, que Srila Siddhartha Maharaj, ele acrescentou no verso que Mahaprabhu escreveu. Mahaprabhu escreveu 8 versos, o Sri Shikshastakam. Ele acrescentou no 3º verso Srila Siddhartha Maharaj. Qual que é o verso que Mahaprabhu escreveu? Se você for mais humilde que uma folha de grama, mais tolerante que uma árvore, e der honra a todos, você será qualificado a cantar ininterruptamente o santo nome de Krishna. E Siddhartha Maharaj colocou mais uma qualidade. Além de dar honra a todos, Siddhartha Maharaj colocou sem querer para si mesmo. E então ele colocou o nome de Shastra Nipuna em Siddhartha Maharaj. E no dia do seu desaparecimento, né, que é hoje, estamos comemorando hoje, ele desapareceu no dia 1º de janeiro de 1937. Ele estava com muitos problemas cardíacos, ele abandonou o corpo com 64 anos, Srila Bhaktisiddhanta, e 24 horas antes de ele abandonar o corpo, já estavam fazendo um rodízio com ele, os devotos mais próximos, de ficar 2, 3, 4 horas cada um. Faziam um rodízio para fechar as 24 horas com o Guru. E era uma noite, não era o horário de Srila Siddhartha Maharaj, tinham outros lá, e ele falou, chame Siddhartha Maharaj. Aí foram chamar Srila Siddhartha Maharaj, ele chegou lá, e ele olhou e falou, cante o hino Gaudiya Vaishnava, Sirupa Manjari Pada, que é o hino Gaudiya Vaishnava. E aí Srila Siddhartha Maharaj, ele começou a cantar, mas logo imediatamente um outro, nós lemos Gurudeva contando essa história. O próprio Gurudeva contando essa história. Logo imediatamente um outro começou a cantar, que era o cantor profissional. Profissional no sentido não de ganhar dinheiro, mas ele era quem puxava os kirtans da missão. Tinha voz boa, melodia boa, e Srila Siddhartha Maharaj não era um bom cantor. Ele cantava, a voz dele não era tão boa, a melodia dele não era tão boa, mas Srila Bhaktisiddhanta queria ouvir ele. E aí, Srila Bhaktisiddhanta, quando o outro começou a cantar, ele falou, não é você que eu quero ouvir. Eu não quero ouvir uma voz bonita, uma melodia bonita, eu quero ouvir Siddhartha Maharaj. E aí Gurudeva diz que Siddhartha Maharaj começou a cantar, cantou a canção, e nesse momento, os devotos que estavam lá próximos, os sannyasis mais próximos, eles viram que naquele momento foi dada a transmissão da sucessão discipular, a potência, porque na hora da transmissão, o guru dá potência dele para o discípulo continuar o processo de acharya, ser o acharya sevaita sucessor da missão, da sampradaya. E naquele momento eles viram que Srila Bhaktisiddhanta deu e empoderou Srila Siddhartha Maharaj. E após 24 horas ele abandonou o corpo. E Srila Siddhartha Maharaj conta que fizeram, cavaram o local para colocar ele em Samadhi. E aí tem todo aquele processo, dar banho com ghee, depois começam a jogar sal, cobrir o corpo inteiro com sal, e depois eles jogam terra em cima e finalmente depois constroem um Samadhi Mandir em cima. Srila Siddhartha Maharaj diz que ele conseguiu ver até o momento que estavam jogando na altura do ombro. Ele não conseguiu ver jogar em cima da cabeça, cobrir a cabeça do guru dele. Ele se retirou e depois ele voltou. E logo que ele voltou, ele cantou o Sirupa Manjari Pada novamente, naquele momento. E Gurudeva fala que essa canção, ninguém cantava na frente de Siddhartha Maharaj. Siddhartha Maharaj pedia para Gurudeva cantar em ocasiões especiais. É uma canção, é o hino Gaudiya Vaishnava. Nós demos uma aula já no período da manhã, lendo não a tradução da canção, mas o comentário de Srila Siddhartha Maharaj sobre essa canção. Uma canção muito bonita, falando de Rupa Goswami, que ele é Rupa Manjari. Ele é... tudo que a gente precisa é ficar ao abrigo dos pés de lótus de Rupa Manjari, de Rupa Goswami. Então Srila Bhaktisiddhanta abandonou o corpo, e aí depois que ele abandonou o corpo, começou brigas.
brigas, porque, como eu falei, Kanaki e Pratista queriam os templos, queriam fama, ele era muito famoso. Srila Bhaktisiddhanta tem uma cédula na Índia, quem contou isso foi Ashara Maharaj. Eu não cheguei a ver, tem uma cédula de dinheiro na Índia que tem a foto, né? Tem a foto de um, tem a foto do outro, e tem Srila Bhaktisiddhanta numa foto de uma cédula da Índia, do dinheiro. E ele é mais conhecido na Bengala. Ele é mais conhecido lá em Mayapur, mas fizeram isso nacionalmente, é o dinheiro nacional. Então ele é muito famoso mesmo, né? Eu fui quando eu fui em 2014 para a Índia, justamente eu fui para Mayapur no dia do seu aparecimento. No dia do seu aparecimento, eu fui para lá. E tinha muita gente, ônibus e ônibus e ônibus e ônibus. Não dava para andar lá no Samadhi Mandir dele, de tanta gente que tinha. Então ele é muito conhecido. E aí, Srila Siddharmaji não quis ficar como presidente, Acharya, eles queriam os irmãos espirituais, mas Srila Siddharmaji não quis. E aí fundaram uma missão. Srila Siddharmaji ele foi o presidente, mas logo ele saiu, porque eles não seguiam o que Siddhar Maharaj falava. Srila Siddharmaji falou, eu proíbo qualquer um de ir na biblioteca ler os livros. Vocês têm que escutar Harikatha. Todo mundo está proibido de ir ler os livros na biblioteca. E aí começaram a desrespeitar ele, e ele falou, eu vou sair. E ele saiu. Ele não quis briga, ele não quis aparecer, ele queria se retirar. E no final ele montou o Sri Chaitanya Sarasvati Mata em 1941. Mas os irmãos espirituais dele, discípulos de Srila Bhaktisiddhanta, iam sempre ter aula com ele, o Harikatha com ele. E eles falavam, Siddhar Maharaj, se você quer ouvir o Harikatha de Srila Bhaktisiddhanta, você tem que ouvir o Harikatha de Siddhar Maharaj. E eles consideravam ele realmente o sucessor. Então eles tinham muito apreço por ele, eles iam sempre lá em Srila Siddhar Maharaj, porque eles sabiam que a sucessão discipular estava com ele. E qual o nome que Srila Bhaktisiddhanta deu para ele? Srila Bhaktisiddhanta teve 18 sannyasis só. Somente 18 sannyasis. E o nome que ele deu para Siddhar Maharaj foi Srila Bhaktirakaki Sridhar Devi Goswami Maharaj. Sridhar quer dizer o principal. Bhaktirakaki é o guardião da devoção. Então, ele é o principal guardião da devoção da Gaudiya Mati. E Srila Siddhar Maharaj também, Gurudeva conta que ele não quis se misturar com os outros discípulos de Srila Bhaktisiddhanta. Ele não quis se unir com os outros irmãos espirituais. Por quê? Porque eles queriam misturar a concepção pura. E ele montou o Sri Chaitanya Sarasvati Mata, ele fundou o Sri Chaitanya Sarasvati Mata para ter a concepção pura que Mahaprabhu deu através de Rupa Goswami Prabhu. Ele não quis mistura e por isso que ele fundou a nossa missão. Então esse é o legado de Srila Bhaktisiddhanta, né? E ele era muito forte na pregação. E no livro que nós já lemos dele aqui também, o Gaudiya Kantahara, ele diz no livro que Kirtan são 3 coisas. Todo mundo acha que Kirtan é cantar. Ele fala Kirtan é cantar as canções, o santo nome. Kirtan é pregar, Harikatha. E Kirtan é distribuir livros. E ele não era muito adepto na parte do canto. O foco dele era pregar e distribuir livros, que na verdade a distribuição de livro é uma pregação. E ele fez um voto também em Srila Bhaktisiddhanta de cantar, deixa eu lembrar quanto que era em um mês. Ele fez o voto de cantar 300 mil vezes o santo nome por dia, durante vários e vários dias. Como Namacharya Sridhar Thakur fazia. Mas ele não completou, ele fez somente 2 anos essa prática. Por quê? Porque ele não tinha tempo. Ele viu que ele tinha que pregar, que o principal era pregar, então ele largou esse voto dele, que ele tinha feito dos santos nomes, e aí ele começou a pregar, distribuir a consciência de Krishna. E ele fez um voto também, ele cumpriu, de cantar não sei quantas mil vezes o Gayatri Mantra, o Brahma Gayatri. Não sei quantas mil vezes o Brahma Gayatri. Ele fez esse voto e ele cumpriu.
Então ele era muito austero. E ele também deixou o que para nós? Ele falava, você tem que ser exigente consigo próprio, não com os outros. Com você mesmo, a tua vida devocional, você seja o máximo de exigente que possível. Mas com os outros, não. E apesar dele ser muito exigente, no Chaturmasya, os 4 meses de monções na Índia, ele era muito, ele fazia o voto mesmo, né? Nyon Seva. Nyon Seva é o Seva, Nyon, cheio de regras e regulamentos, vida e marga. Nyon Seva é o mês de Damodar. E ele fazia, por isso que a gente vê ele no altar às vezes, com barba. Né? Aí a pessoa fala, poxa, mas ele tem barba? Sim, era a época de Chaturmasya. Ele era extremamente rígido. Ele não comia com as mãos, ele comia com a boca direto no prato. Ele seguia realmente, estritamente o Chaturmasya, mas é aquilo lá. Era ele, não para os outros. Por isso que ele deu uma relaxada nas regras e regulamentos que eram anteriores a ele. Porque ele viu que nós não iríamos conseguir seguir. E ele quis distribuir a consciência de Krishna por todo o mundo. Foi ele que mandou o Bom Maharaj distribuir a consciência de Krishna em Londres. Ele queria expandir para o mundo inteiro. Porque o pai dele falou, Srila Bhaktivinoda Thakura falou, o mundo inteiro irá cantar o santo nome. E ele distribuiu, ele mandou o Bom Maharaj, ele falou para vários discípulos, ele pediu para Siddhar Maharaj. Na verdade, ele queria que Siddhar Maharaj fosse pregar pelo mundo. Mas Siddhar Maharaj falou para ele, eu não tenho qualificação, meu inglês, ele não é muito bom, eu não vou conseguir compreender o dialeto deles. Eu sou uma pessoa tímida, o meu humor não é expansivo. Se o senhor quiser, realmente eu vou, mas eu acho que eu não vou cumprir o papel bom. Siddhar Maharaj falou. E todo mundo sabe quem que trouxe a consciência Krishna realmente para difundir no mundo ocidental. A Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Ele trouxe. Na verdade, quando Srila Bhaktisiddhanta falou isso, Prabhupada era grihasta, era casado. Depois ele recebeu sannyasi. E ele queria o sannyasi de Siddhar Maharaj. Siddhar Maharaj falou, não vou lhe dar sannyasi. Eu conheço sua esposa. Você vai me tratar como um irmão espiritual. Não vai ter a relação guru-discípulo. O guru tem que estar no patamar que o discípulo não é o brother dele, o amigo dele. O guru está numa posição elevada. Então ele indicou o Keshava Maharaj para iniciar a Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. E assim é a história, né? Tem vários passatempos, né, de Srila Bhaktisiddhanta, mas eu creio que eu falei alguns deles, né? Mas o que seríamos de nós sem ele? Sem Srila Bhaktivinoda Thakura? Sem Siddhar Maharaj? Sem Srila Govinda Maharaj? Sem Srila Acharya Maharaj? E agora Srila Tilakanya Maharaj? Tudo vem de Srila Bhaktisiddhanta. Ele fez a instituição Gaudiya Mati. Porque antigamente, na época de Srila Bhaktivinoda, não tinham templos Gaudiya. Ele que instituiu isso. Srila Bhaktivinoda Thakura, ele era casado, era grihasta. E aí Srila Bhaktisiddhanta viu a necessidade de fazer os templos. E tem uma história também de Srila Bhaktisiddhanta, um devoto, eles estavam caminhando do rio Ganges. Naquela estrada que tem, até hoje tem lá o Samadhi Mandir de Srila Bhaktisiddhanta, que fica depois de Mayapur, onde Mahaprabhu apareceu, depois de Yogapiti, onde Mahaprabhu apareceu. Ele estava caminhando com um devoto, e o devoto falou para ele, nossa, que odor forte, desagradável, porque ao lado da estrada, de um lado e do outro, era onde o pessoal defecava. Sripatapasi Maharaj falava, é o cocódromo, ele falava, né? Então, era lá que o pessoal defecava. E o discípulo dele falou, nossa, que cheiro desagradável. E ele falou para o discípulo, eu não sinto nenhum cheiro desagradável. Eu estou sentindo o aroma do incenso e as chancas tocando, as conchas, os búzios tocando, que é o que existe hoje. Você vai lá em Mayapur, do Ganges, né, do rio Ganges, até lá o Samadhi de Mandila de Srila Bhaktisiddhanta, é um templo ao lado do outro, você escuta o búzio tocando o tempo todo, o aroma do incenso o tempo todo.
Então, ele conseguia perceber isso. O que é hoje, ele viu em 1930 e pouco. Há muito antes ele já viu tudo isso, né? Nós temos aqui hoje conosco Maheshwara, né? Chegou hoje aqui e vai fazer parte do grupo, né? Do grupo, como disse Silachar Maharaj, um graveto só não tem força, qualquer um quebra. Mas um feixe de graveto, né, é muito difícil quebrar. Maya, ele fala, a união faz a força. E a Acharya Maharaj fala, então, ele fala, temos que nos unir para abrir guerra contra a Maya. Na verdade, quem abriu guerra contra a Maya foi o Srila Bhaktisiddhanta. Nós somos soldados. Aquele soldado mais inferior que tem somos nós. Mas temos que ter união e nos unirmos para pregar, distribuir a consciência Krishna e seguir o passo que foi a orientação de Srila Bhaktisiddhanta. Na verdade, é a orientação de Mahaprabhu. Srila Siddhar Maharaj conta, eu não me recordo qual livro que é, Srila Siddhar Maharaj fala, Mahaprabhu disse, ele não vai te dar a Minaya, a verdade, se você não distribuir ela. Siddhar Maharaj falou isso, de Mahaprabhu. Mahaprabhu só vai distribuir a verdade, a Minaya, para a alma, se você for distribuir ela. Se você não tem humor de distribuição, ele não vai te dar a verdade. Então a gente vai tentar começar agora a fazer esse trabalho de distribuição, né, de Harinama Sankirtan, distribuição de panfleto, distribuição de livrinhos na rua e trazer as pessoas para cá, que é o que o Guru Varga quer. Né? O Guru Varga quer distribuir. Temos que fazer, ajudar o que Srila Bhaktivinoda Thakura falou, distribuir para todos o santo nome. Prabhupada já fez praticamente tudo. Ele abriu o túnel, como diz Gurudeva. Prabhupada abriu o túnel da consciência Krishna para o ocidente. Mas nós temos que continuar o processo. E Gurudeva fez 24 tours mundial. Nós lemos isso no livro dele outro dia. Ele falou que os médicos não queriam que ele viesse para o ocidente. Ele já estava com debilidade na saúde. E o que ele falou? Vamos trocar de médico. Ele falou, eu tenho que pregar, eu tenho que distribuir a consciência Krishna no ocidente. Então, nós vamos tentar fazer isso aqui em São Paulo, né? Distribuir a consciência Krishna. Mas o resultado não depende de nós. Nós temos que fazer o serviço sem querer resultado. O resultado é Nityananda Prabhu que dá, é Mahaprabhu que dá. Nityananda Prabhu é a personificação da misericórdia. Nós temos somente que fazer. Se vier o resultado é porque Nityananda Prabhu quis. Se não vier também, temos que continuar a fazer o serviço. Quer falar alguma coisa, Maisha? Não, o Maisha está envergonhado aqui. Então, mas isso é uma qualidade de um Vaishnava, né? O Vaishnava nunca quer aparecer. Srila Siddhar Maharaj, Gurudeva também conta no seu livro, ele fala, Srila Siddhar Maharaj ficava sempre em segundo plano. Ele nunca queria ele cantar o Kirtan, nunca ele queria ele pregar, nunca ele queria ele fazer as coisas. É aquele que, quando vai tirar foto, ele fica meio escondido lá atrás. Ele não quer ser o primeiro da foto, né? Esse é o humor de um Vaishnava, humildade, né? Humildade é extremamente importante no Gaudiya Vaishnavismo. Nós temos que cantar ainda. Vamos cantar a canção de Nityananda Prabhu, a canção que Gurudeva mais gostava, glorificando Nityananda Prabhu, né? Manashiksa, Nitai Pada Kamala, página 112 do livro de Kirtan do Templo de São Paulo. Srila Govinda Maharaj falou, você quer glorificar Nityananda Prabhu? É só cantar essa canção. Se você não cantar essa canção, você não glorifica Nityananda Prabhu. Quer cantar mais? Como está esse Mridanga? Como está esse Mridanga, tá? Não sei, faz tempo que não é usado. Eu não toquei nada. Choveu hoje, ela pegou umidade, né? Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasati Gaur Bhakta
Enquanto nós cantamos essa canção, vocês vão receber o darshan das ligadas no altar. Nama Sankirtan Hari Harai. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha. 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopala Govindaram Srimadhusudana. Gopala Govindara Srimadhusudana. Giridhari Gopinath Madana Romana. Giridhari Gopinath Madana Romana. Chaitanya Nityananda Sri Advaita Chandra. Chaitanya Nityananda Sri Advaita Chandra. Radhara Sivasadi Gauravantavinda. Radhara Shivasadi Gauravantavinda. Jaya Rupa Sanatana Bhakara Gunata. Jaya Rupa Sanatana Bhaktara Gunata. Shiva Gopala Mata Sapana Gunata. Shiva Gopala Mata Sapana Gunata. Jai Doshai Kore Charana Vandana. Jai Gosai Kori Charana Vandana. Jahoite Vinana Sharisa Purana. Jahoite Vinana Sarisha Purana. Jai Goshai Jana Guri Taradasa. Jai Gosai Jana Mudita Sabana Kavare Tumura Panchagrasa. Sabana Pagarino Pura Panchagrasa. Nadiracharana Sevi Bhakta Sanivasa. Nadiracharana Siddhi Bhakta Sevasa. Janami Janami Murari Abhilasa. Janame Janame Mora Shira Vilasa. Jai Goshai Jate Bhati Kulavasa. Jai Gosai Jai Prachi Kulavasa. Radha Krishna Gita Lila Korina Prakasa. Radha Krishna Nitya Lila Korina Prakasha. Anande Boro Hari Bhaja Vrindavana. 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 Shri Guru Vaishnava Pade Bhaja Vrindavana. Shri Guru Vaishnava Pade Bhaja Vrindavana. Shri Guru Vaishnava Pada Bhaja Puriyasa. Shri Guru Vaishnava Pada Pada Puriyasha. Hari Nam Sankirtan Kohe Daru Damodara. Shama Sankirtana Kohe Arudhamadasa. Shri Guru Vaishnava Pada Pada Puriyasha. Hari Nam Sankirtan Kohe Daru Damodara. Shama Sankirtana Kohe Arudhamadasa. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Rama
Pessoal que está conosco aqui participando pelo canal do YouTube, até amanhã, a live às 8 horas da manhã, com a leitura, continuando a leitura do livro de Srila Govindamata Maharaj, Orientação Afetuosa. Estamos no capítulo 26 do livro. Uma boa noite a todos, Dandavati Pranam, minhas reverências. E o pessoal que está conosco aqui participando pelo canal do Facebook, deixa eu ver quem está participando aqui. O Facebook, amanhã a live começará às 7 horas da manhã com o Mangal Arati, os Kirtans e depois a leitura do livro. Deixa eu abrir somente um minutinho para abrir aqui o Facebook. Nós temos hoje conosco aqui a Malini Devidasi, a Merita Sindhu Devidasi, o Jadunati Prabhu, Arjuna Krishna Prabhu, a Mamata Moy Devidasi, o Ishan Krishna Prabhu, Anantadeva Prabhu. Deixa eu ver aqui se aparece mais alguém. Arjuna Krishna venezuelano? Isso. Deixa-me ver aqui. O Adipurusha Prabhu também participando conosco. O Ishan Krishna Prabhu aqui também conosco. Essas são as pessoas que aparecem para mim. Então, uma boa noite a todos, Dandavati Pranam. Até amanhã às 7 horas com o Mangal Arati.